Muito obrigada. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, caros membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, caros colegas deputados e deputadas municipais, cidadãs e cidadãos. A 20 de dezembro de 22, preferi nesta casa uma intervenção que alertou para as fragilidades, inconsistências e risco deste chamado Plano de Saúde Lisboa 65+. Da bancada do então Novos Tempos recebia pupos, risos, desvalorização, insultos e até um epíteto de injusta por parte do Sr. Presidente da Câmara. Disseram-nos que estávamos contra uma medida para os idosos. Não estávamos. Estávamos contra a leviandade e contra o improviso. Adivinhámos que esta era uma medida populista. Em março de 23, poucos meses depois do arranque do plano, pedimos informação simples. Quantos inscritos? Que utilização? Que cobertura territorial? Não pedimos opinião, pedimos dados. Não obtivemos respostas claras. E quando não há dados, o que há é opacidade. E quando há opacidade, há sempre um problema. O tempo deu-nos razão. E mais importante que isso, o Tribunal de Contas também. Já não estamos no plano da divergência política, estamos no plano da evidência. Para o Partido Socialista, a saúde não é um favor, não é uma campanha de comunicação, é um direito e não questionamos a necessidade de políticas municipais de saúde. Lisboa tem milhares de pessoas idosas, como aqui já foi dito, com fragilidades reais. Mas o que esta Câmara fez não foi uma política pública robusta, foi um grande anúncio e uma mão cheia de nada. O Plano de Lisboa 65+, foi apresentado como uma das grandes bandeiras do mandato. Prometia cuidados de saúde gratuitos a cerca de 130 mil idosos, lisboetas com mais de 65 anos, e uma resposta reforçada para cerca de 5 mil beneficiários no complemento social para idosos. O Tribunal de Contas é claro. O plano foi aprovado sem maturidade suficiente. Não houve diagnóstico prévio de necessidades, não houve estudo preparatório adequado, não houve articulação estratégica com o Serviço Nacional de Saúde, não houve objetivos operacionais, metas quantificadas ou indicadores de desempenho. Houve um constrangedor amadorismo, afirmamos nós. Ou seja, a Câmara lançou uma política pública sem saber com rigor que problemas queria resolver, que resultados pretenderia alcançar e como avaliaria o seu impacto. Isto não é governar, isto é anunciar primeiro e pensar depois. E os números são politicamente arrasadores. No universo potencial de cerca de 130 mil pessoas, aderiram pouco mais de 16 mil. Entre os mais vulneráveis, aderiram apenas 568 pessoas. A concretização é ainda mais desoladora. 4.593 teleconsultas, 1.492 assistências médicas ao domicílio e de outra valência anunciada, contratualizada e publicitada de transporte em ambulância para o hospital, zero. Repito, zero. Também a execução financeira revela o fracasso da medida. 21% na componente de teleconsulta, apoio médico ao domicílio e ambulância, 11% nos cuidados dentários e 5% na oftalmologia. Aliás, isto não é execução, isto é um falhanço. E há um dado politicamente impossível de ignorar. A despesa em pareceres jurídicos e publicidade aproximou-se da despesa efetivamente dirigida à prestação de cuidados de saúde. A direita, que tantas vezes dá lições sobre boa gestão e sobre verbas mal gastas, fica muda quando uma das suas medidas bandeira gasta o mesmo a comunicar que a cuidar. Os recursos públicos devem servir as pessoas, para esta maioria, demasiadas vezes servem a fotografia, o cartaz, o anúncio e a manchete. Para nós, os idosos de Lisboa são cidadãos com direitos. Para esta Câmara foram tratados como destinatários de uma promessa que nunca teve verdadeira capacidade de chegar a todos. E isto não é um problema técnico, isto é um problema político. A Comissão de Acompanhamento prevista com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nunca foi constituída. A monitorização foi insuficiente, a informação era incompleta e inconsistente, os resultados não foram devidamente publicados no portal da transparência. Como é que uma medida apresentada como um marco do mandato não tem um acompanhamento sério? Como é que uma medida anunciada para 130 mil pessoas não tem prestação de contas públicas? Isto não é apenas desorganização, é governação sem controlo.
O Partido Socialista alertou para estes riscos desde o início. A ausência de diagnóstico, a ausência de articulação com o SNS, questionámos o papel da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val Tejo, do Instituto da Segurança Social e da Santa Casa. Questionámos a falta de metas e indicadores. O Tribunal de Contas confirma que as nossas dúvidas eram fundadas. Por isso, a nossa posição é exigente, mas responsável. A Câmara deve apresentar à Assembleia Municipal um relatório de execução física e financeira do Plano Lisboa 65+, detalhado por valência, por entidade prestadora, por período e por despesa realizada. A Câmara deve igualmente esclarecer que medidas vai adotar para cumprir as recomendações do Tribunal de Contas e regularizar os incumprimentos legais identificados. E há uma questão estrutural que não pode ser ignorada, nem adiada. Lisboa precisa de uma estratégia municipal de saúde e um verdadeiro plano municipal de saúde. Lisboa não pode continuar a aceitar responsabilidades na área da saúde sem planeamento, sem visão e sem instrumentos públicos de orientação. E qualquer continuidade desta política tem de assentar num diagnóstico sério, em articulação com o SNS, com as juntas de freguesia, com a Santa Casa e com as instituições sociais no terreno. E exige transparência, regular, clara, acessível. A transparência não é um detalhe, é uma obrigação democrática. Isso não é, devia ser. Senhoras e senhores deputados, Lisboa precisa de respostas em saúde de proximidade. Precisa cuidar de quem cuidou. Precisa de complementar o SNS com sentido. Mas Lisboa não precisa de políticas públicas desenhadas para manchetes. Não precisa de promessas universais que chegam apenas a uma parte das pessoas. Não precisa de programas em que a comunicação pesa tanto como os cuidados efetivamente prestados. Estamos ainda em junho, mês de Santo António, o santo que Lisboa venera e celebra. E talvez valha a pena lembrar uma frase que lhe é atribuída num dos seus sermões: cessem as palavras e falem as obras. Aliás, também citado pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 12. Ora, no Plano de Saúde de Lisboa 65+, Carlos Moedas fez precisamente o contrário. Falaram muito as palavras e as obras ficaram muito aquém do esperado. Percebe-se hoje porque é que Carlos Moedas não está presente para prestar contas sobre o Plano de Saúde na Assembleia Municipal, apesar de lhe termos pedido que ficasse aqui para nos ouvir. Porque Lisboa já se habituou que Carlos Moedas aparece para recolher os louros e se resguarde quando chega a altura de assumir as suas responsabilidades. Os idosos de Lisboa merecem mais do que devoção mediática. Merecem respeito, respostas reais, transparência e uma Câmara que lhes proporcione mais e anuncie menos. E quando aqui se fala da comunicação, é verdade que o Sr. Presidente pode vir aqui bastantes vezes, mas eu fico aqui todas as terças-feiras até ao fim e vejo cá muito poucas vezes para nos responder. É esse o sentido da recomendação do Partido Socialista. Não desistir da intervenção municipal na saúde, mas fazê-la como deve ser feita, com justiça social, rigor, planeamento, articulação com o Serviço Nacional de Saúde, eficiência dos recursos públicos e prestação de contas aos liboetas, disse.